Olá, meu nome é Maria Anália, eu sou musicista, educadora musical e construtora de instrumentos. Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer chocalhos. E aí, você já pensou de onde que vieram os chocalhos? Segundo o educador Murat Schaeffer, o ser humano sempre teve uma necessidade muito grande de imitar os sons da natureza. Isso aconteceu em diversas regiões, culturas e épocas. Imagina, no meio de uma floresta com muitas árvores, montanhas e lugares para o vento passar. E o vento vai e passa. Qual o som que você escuta? Tem som de folhas, tem som de sementes, som no vento passando entre montanhas, tubos. Todos esses sons, o ser humano sempre teve uma necessidade muito grande de imitar. E o chocalho é isso, essa necessidade de imitar o som da natureza, desse vento que passa pelas árvores. E hoje eu vou ensinar para vocês a fazer esse modelo aqui de chocalho, que é um modelo que eu inventei pensando numa árvore invertida, onde eu uso uma analogia da árvore, onde as folhas são como se fossem as fontes sonoras, os galhos são como se fossem esses fiozinhos aqui que a gente segura as peças, e o tronco onde é essa estrutura que segura todo esse corpo. Bora aprender então? Bom, antes a gente tem que entender o conceito da construção de um instrumento musical. Para isso a gente tem que pensar em dois principais elementos. O primeiro é fonte sonora, que é de onde sai o som, e dois, uma caixa acústica. No caso dos chocalhos, eles não têm propriamente uma caixa acústica, eles só têm a fonte sonora. A fonte sonora nada mais é de onde sai o som. No caso desse chocalho aqui, são essas folhas em atrito uma com a outra. E quando a gente tem um objeto que entra em atrito com o outro e gera um som, a gente vai classificar esse instrumento como idiofone. Bora começar então a construir esse chocalho aqui. Para isso, antes a gente precisa construir o tronco, que é essa estrutura aqui, ó. Que é uma estrutura de fio, tipo uma rede. Vou mostrar para vocês como eu fiz. São, dois círculos, né? Um menor que o outro e uma redinha construída. Para isso eu vou precisar de arame. No caso eu usei esse arame aqui porque é o arame que eu tinha em casa, mas você pode usar qualquer tipo de arame e qualquer tipo de objeto que seja circular, desde que um seja tipo 1/3 do outro, de diferença de tamanho. Eu vou usar, no caso, fio encerado, que é muito comum em lojas de costura, mas você pode usar qualquer outro tipo de fio que seja um pouco mais resistente, tá? Porque ele vai ter que segurar um pouco de peso. Um alicate para cortar o arame e durex. Vou construir aqui para vocês verem, tá? Vamos construir então, né? Ó, já cortei os arames. Esse aqui tá com 44 centímetros. Esse aqui tá com 18, é mais ou menos 1/3 de cada um. Tô com fio aqui e tô com arame. Então o primeiro passo é entortar essa peça aqui até ela ficar redonda. Aí eu vou usar um alicate aqui para me ajudar. Esse arame que eu tô usando, ele é um pouco mais grosso, ele é um pouco mais difícil de mexer. Mas lembrando que você pode mexer isso fazer essa peça com qualquer coisa. Inclusive não precisa ser um arame. Você pode usar outra estrutura redonda que já tem na sua casa, alguma coisa assim. O importante é entender o conceito. O conceito é que eu preciso ter um círculo. Um círculo, ó, tá mais ou menos. Vou dar uma acertadinha aqui, fica bonitinho. Está redondo? Não, mas está tudo bem. O interessante aqui é que tem mais ou menos esse círculo. Vou pegar a fita e vou passar aqui em volta. Vou passar a fita aqui para grudar, prender uma parte na outra. Você pode prender também de qualquer maneira. Eu só pensei nisso porque eu acho que seria mais fácil, né? Fazer assim. Que eu tenha isso. Então bora fazer o menorzinho também.
Ok, mais ou menos ó, 1/3 do outro, né? A ideia é que ele vai ficar assim, né? Assim. Aí o próximo passo é eu pendurar essa parte aqui em algum lugar alto, né? Aqui em casa eu tenho como fazer isso. Se eu tiver como fazer na sua casa também, ótimo. Vou usar um fio aqui de papagaio para poder pendurar ele no teto. É um fio resistente. Eu faço assim, eu pego o fio todo que eu peguei. Vou mostrar para você certinho. Junto as pontinhas aqui, ó. Vou até a outra parte, né? Tipo dobrando um lençol. Dobro em 4, né? E corto as pontinhas para fazer 4 partes de fio iguais. Amarro nessa peça maior, tá? Nas 4 pontas, as 4 pontas as 4 pontas opostas, né? 2 nozinhos, depois do outro lado 2 nozinhos. Depois aqui mais 2 nozinhos. Esse aqui. Depois a última. Mais 2 nozinhos também. A ideia é que ele fique pendurado assim. Certo? Aí eu vou pendurar em algum lugar que ele possa ficar pendurado. E a partir disso, eu começo a construir o instrumento. Assim. Eu vou dar um nó aqui na ponta, ele aqui, ó. Um nozinho. Pronto. Ele vai ficar assim. Olha só. Aí, ó, tá no meio certinho. Isso quer dizer que ele tá... Vou vir aqui e vou dar um nozinho assim, para garantir que as cordinhas estejam bem retinhas. Isso é importante. Não precisa ser com nível, mas se você tiver aí na sua casa, ótimo. Se não, tá tudo bem. Então vamos pendurar no teto. Continuando então, né? Pra gente poder amarrar o fiozinho, normalmente eu faço o seguinte. Eu amarro cordinhas aqui, que vão ser amarradas nessa pecinha aqui. Para isso, eu pego esse raio total e divido por 8. Não, na verdade eu não divido por 8, né? Eu divido a circunferência por 8. Eu já sei que aqui está dividido por 4, né? Então eu só vou colocar mais 2 fiozinhos aqui. Mais 4 fiozinhos, né? Então vamos lá. Eu estou fazendo de olho, mas você pode fazer medido certinho. Você vai pegar uma peça que mede circunferência e vai marcar certinho. Vou medir mais ou menos uma altura. Eu vou querer ele até aqui. E aí você vai decidir essa altura. Se é aqui, se é aqui, se é aqui. Eu estou medindo mais ou menos que vai ser aqui, ó.
Se é até aqui que eu quero, eu vou cortar um pouquinho a mais do fio, porque eu quero sobras para poder fazer a amarração embaixo. Puxa. Bom, já colocamos todos os fiozinhos, agora a gente vai botar os fiozinhos da parte de baixo, que é esse aro abaixo. Então vamos lá, vamos começar. Aí tem um segredo, tá? Quando você for colocar essa peça aqui, você sempre vai colocar o fiozinho que é o oposto a ele. Então, no caso, eu vou colocar o oposto a ele, que é esse aqui. E aí, a partir disso, você vai medir mais ou menos o mesmo tamanho, para pensar que ele vai ficar mais ou menos no meio. Lembrando que isso aqui é um tanto mais ou menos, tá? Se você quiser fazer bem medidinho, aí... eu vou ter que refazer isso aqui. Bom, vocês viram aqui que eu prendi todas as linhas, né? Porém tem algumas frouxas, então você tem que vir depois e dando uma reguladinha para poder resolver essa frouxidãozinha aqui. Aí ó, tá mais ou menos, né? As cordas estão mais ou menos esticadas. E aí você pode vir e dar mais um nozinho em todas as cordas para poder ficar bem firminho. Bem firminho. Olha aí, gente, já tirei as cordas que estavam frouxas, né? E agora eu vou fazer o arremate. Vou cortar essas pontinhas com a tesoura. Como isso é fio encerado, normalmente eu gosto de passar um isqueirozinho, um foguinho por baixo para a pontinha não soltar. Então bora fazer o arremate das partes de cima e das partes de baixo. Agora que a gente já terminou essa estrutura vertical, vou começar a estrutura horizontal. Vou amarrar um fiozinho aqui e vou ir amarrando ele horizontalmente em cada ponta. Olha aí, gente, estou terminando aqui a redinha, tô na última rodinha já dessas cordas horizontais. Olha aí mais ou menos como é que fica. E aí essa distância aqui, você mesmo pode decidir qual que é a distância que você vai querer. E não precisa se preocupar muito se não tá tão exato assim. O importante é que essa rede ela esteja firme para as próximas peças, né, os galhos da árvore serão pendurados. Então já estou terminando e aí a gente vai começar a fazer as folhas da nossa árvore aqui de chocalhos. Estrutura pronta, fica bem bonito, né? Eu gosto, acho bem bonito. E a gente vai agora, assim que terminar, a gente faz o arremate das pontas, né? Eu corto e passo um isqueirinho para poder arrematar as pontas. Passo o isqueiro, né? Aqui assim. E aí a nossa estrutura de redinha está pronta. E você pode fazer isso do tamanho que você quiser. É só lembrar que normalmente
esse aro de cima vai ser maior e esse de baixo normalmente 1/3 a menos, né? Mas aí é o tamanho que você realmente quiser, seja criativo. Aqui é pra gente exercitar a criatividade. Agora eu vou mostrar para vocês como que eu preparo e o que eu escolho e o que eu escolhi para poder fazer esse instrumento aqui hoje. Bora falar sobre o timbre então? O timbre é como se fosse a cor do som, é a característica sonora. Esse objeto sonoro é metálico? Ele tem som de madeira? Ele tem som de plástico? Que objeto que é esse? Como que ele soa? Então eu vou apresentar para vocês alguns objetos desse e eu quero que vocês prestem atenção no som. Vamos conhecer os sons então? Realmente pode fazer com qualquer coisa. O conceito do chocalho são peças pequenas que em atrito entre elas você vai conseguir gerar esse som. Aqui eu tenho tampinha de garrafa, eu tenho tampa de plástico, eu tenho sementes, diversas sementes a gente pode usar, cascas de sementes, miçanga, arroz, feijão, peças diversas de marcenaria, de construção de objetos. Então o interessante é sempre pensar se é um som metálico, se é um som amadeirado, tipo sementes, madeira, etc, ou se é um som de plástico. Eu gosto de pensar nessas 3 variações. Para isso então a gente vai construir esse instrumento aqui com peças metálicas, com cascas de árvore e com tampinhas de garrafa de plástico. Como que eu vou fazer? Como a arruela já está furada, eu não vou precisar furar ela, né? Para colocar o fio, que no caso seriam os galhos. Para montar essa estrutura, eu vou usar uma furadeira e eu escolhi furar a tampa aqui do lado, ao invés daqui, eu vou furar ela aqui, ó. Então vamos lá? Eu vou botar ela deitada, porque assim é mais seguro, tá bom? E vou vir com a furadeira, que é uma broca bem fininha. A mais fininha que você tiver, mais ou menos o tamanho do fio. E vou vir. Pronto, furei. E vou fazer a mesma coisa com a casca. Vou escolher a pontinha dela, aqui bem no inicinho, não tão no início, né? Pra não quebrar, mais ou menos aqui, ó. No meio da estrutura dela. E vou furar. Importante quando você for furar, colocar embaixo um pedaço de madeira para você não poder machucar sua mesa, né? Aqui é a mesma coisa. Essa casca aqui eu já furei, mas como você pode ver, o furinho tá aqui no meio, ó. Legal. Depois disso eu vou pegar um fiozinho, vou passar aqui no meio, juntar as 2 pontinhas e dar aquele nozinho simples, que a gente já conhece. E uma dica importante é o seguinte, esse fiozinho, esse nó, ele tem que estar mais ou menos próximo de onde você for, da peça, né? Pra quando você for amarrar, vou dar um exemplo aqui, você poder amarrar justo no ponto. Aqui, ó, juntinho do nó. E é importante que essa peça, ela tenha um movimento, porque sem movimento ela não faz som. Som é vibração e movimento. Bom, vamos para as outras peças. A arruela é a mesma coisa. Passei, juntei as 2 pontinhas e amarrei com um nó, mais ou menos também próximo da peça, para ela ter esse movimento. Nem muito justo, nem muito preso. Com a arruela. Também. Mais ou menos aqui. Com a casca também.
Juntei as duas pontinhas e amarrei mais ou menos próximo aqui da peça. Assim, mais ou menos. E agora eu vou montar essa estrutura aqui. Eu escolhi fazer uma estrutura que seja aqui todas as cascas vão ser iguais, depois na linha de baixo todas as cascas iguais, depois eu vou colocar as de plástico, depois mais uma de plástico e depois as roelas. Vai ser um chocalho de 3 timbres. Por que 3 timbres? Porque eu tenho três tipos de som, 3 classificações diferentes de som. Vou montar aqui, vocês acompanhem aí, tá? Olha aí, gente, acabei de amarrar todas as peças que eu queria colocar aqui nessa estrutura. E como que ficou? Enfim, dá pra fazer essa peça de vários tamanhos, né? Dá pra fazer desse, daquele ali, que daqui a uns dias eu vou fazer, vou mostrar pra vocês também. Dá pra fazer só de tampinha, dá pra fazer só de metálico. Então fica lindo, olha. Ou só de sementes. Bom, é isso. Essa é a estrutura que eu faço para construir esse instrumento. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês possam fazer na casa de vocês. Se fizer, me manda, eu vou gostar muito de ver, tá? E sejam criativos. Em música, tudo é possível. Obrigada por ter assistido.